César Callejon. César Callejon é um cara do espectro progressista que eu respeito demais, né? Um grande jornalista, autor de vários livros. E eu queria saber, né, de um jornalista que eu respeito como você, como é que a gente se sente, né, do outro lado, recebendo uma notícia que supostamente, vamos usar as palavras jurídicas corretas, esse foi um pleito que não houve um fair play de propaganda. Pavinato, obrigado, querido, obrigado por me receber no programa. Eu também, a despeito da gente estar eventualmente em posições antípodas no espectro político ideológico, eu respeito muito a tua inteligência, a tua figura, e agradeço ao Jovem Pan pela oportunidade de me manifestar nesse sentido. Isso dito, eu acho que é extremamente perigoso o que está sendo feito. Essa questão da contestação do pleito presidencial estava posta há pelo menos um ano. Era evidente que a campanha bolsonarista ia se articular dessa maneira, uma vez que a derrota se tornasse iminente. Me assusta um líder forte que se diz imbrochável começar a se articular de forma a arrumar desculpas para justificar a própria derrota. Nessa medida, essa questão que está sendo trazida por uma empresa que foi estabelecida em 2020 e cuja tecnologia serve muito mais para apontar parâmetros do que para trazer dados empíricos. Os dados são referentes ao streaming e não à radiodifusão. A radiodifusão é uma concessão pública, o streaming não. Só esse fator sozinho já anularia a validade do que está sendo pleiteado aí. Agora, tem uma questão que é muito mais séria e que eu acho que a gente, enquanto coletividade, precisa pensar, que se a gente segue na linha do que está sendo proposto aí, a gente corre o risco de catalisar uma guerra civil no Brasil. Isso não é uma brincadeira, isso não é meramente campanha política, e estimulando esse tipo de raciocínio de que o pleito não tem validade, de que foi roubado, de que o establishment não quer que Jair Bolsonaro seja reeleito, é o cara que está na situação, vem governando faz 4 anos, enfim, a gente incorre num risco brutal de ter uma espécie de guerra civil a partir da semana que vem no Brasil. Isso posto, já que a gente está discutindo a legalidade do pleito eleitoral e a atuação da justiça eleitoral, eu acho que valeria investigar os 21 bilhões do teto de gasto que o Jair Bolsonaro estourou no sentido de fazer campanha, o bolsolão de 19 bilhões, que é conhecido como orçamento secreto, que foi utilizado para comprar votos parlamentares, o evidente uso da máquina pública que foi usada ao longo dessa campanha para favorecer a campanha bolsonarista. Então me espanta que há 4, 5 dias do pleito, agora nós somos as vítimas, estamos sendo cerceados, não podemos de fato agir com liberdade, e caso a gente perca, só nos resta chorar, porque em última análise esse é um pleito roubado, fraudado. Isso é extremamente perigoso, Pavinato. E o que isso pode produzir a partir da semana que vem pode ser trágico. O TSE se pronunciou, né, e avisou que não faz distribuição de propaganda de candidatos e que compete às emissoras de rádio e televisão cumprirem a legislação eleitoral, divulgando as inserções dos candidatos durante a campanha. O comunicado do TSE diz o seguinte, abro aspas, são as emissoras que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las. Para isso, os canais de rádio e TV devem manter contato com o pool de emissoras que se encarrega pelo recebimento das mídias encaminhadas pelos partidos. Fecho aspas. Esse pool de emissoras fica na sede do TSE. Para quem não sabe, por exemplo, a Jovem Pan tem as suas, né, afiliadas. Então, aqui se faz toda uma planilha, e o Aro estava explicando isso agora no Pânico, muito didaticamente, é uma tabela que é mais amedrontadora que o inferno. Você fazer uma tabela de distribuição das inserções. No primeiro turno, mais ainda. No segundo, é menos complicado, mas assim, muito complicado. O pessoal vira à noite. Porque às vezes chega a propaganda na véspera, às vezes vem uma liminar para direito de resposta ou para retirada, você tem que mudar toda aquela tabela assim, em meia hora. Então é uma coisa de louco. E aí passa-se para todo o pool de emissoras, né? O que vai ser inserido ou não. Só que o TSE, nessa mesma nota que ele soltou, ele diz o seguinte no final.
E é isso que me irrita, e eu vou começar com o Tomé a partir dessa informação de que o TSE ele é responsável pelo controle e acompanhamento. Controle e acompanhamento. Se ele é responsável pelo controle e acompanhamento, talvez nem precisasse de prova. Ele tem que ter um mapa daquilo. Ele pode requerer a fita para a emissora que não o fez. E da mesma maneira que ele aceitou uma investigação contra a Jovem Pan por supostas atitudes, ele não poderia, como fez o ministro anteontem, dizer que essa denúncia não era séria. Mas aí, no prazo de 24 horas, se juntou, né, a auditoria. São 14 horas e 30 minutos. E Tomé Abduch. Abduch, você já me corrigiu, me desculpa, Tomé. Tá tudo certo. Ele corrigiu a mim e ao professor Capis. Eu queria dar a seriedade do assunto que nós estamos conversando aqui e começar contrapondo aqui nosso amigo César, que ele fala em derrota eminente. Eu queria saber qual que é essa derrota eminente que ele fala, sendo que os institutos de pesquisa que davam números extremamente desfavoráveis no primeiro turno já mostram o empate técnico hoje acontecendo. E alguns institutos já mostram o presidente Bolsonaro um pouco na frente. Então eu queria entender primeiro o que é derrota iminente. Queria saber qual que é a pertinência de chamar o presidente de imbrochável num momento de extrema seriedade, onde nós estamos discutindo uma possível fraude eleitoral, onde há 2 institutos de pesquisa que são contratados para ter uma prova e uma contraprova. Existem 5.000 folhas demonstrando o que aconteceu. Houve uma audiência pública onde se explicou tudo isso. E ontem pela manhã, houve a exoneração de uma pessoa de um extremo escalão do TSE, que é colocado para fora, pois ele manda um e-mail dizendo que ele havia visto esse tipo de postura acontecendo nas rádios Nordeste. E hoje pela manhã ainda nós temos uma das rádios que manda também um e-mail dizendo que eles fizeram 100 propagandas a mais para o PT em relação ao Bolsonaro. Então eu queria compreender, e se quiser bater um papo de corrupção aqui, eu tô ótimo para falar de corrupção. Vamos falar da corrupção do PT, porque ele começou a acusar o presidente de corrupção daqui, de corrupção de lá, mas eles não enxergam as corrupções que aconteceram no passado do lado que eles apoiam. Então eu queria poder entender um pouquinho, César. Eu acho que nós devemos tratar esse assunto. Eu queria falar de guerra civil aqui. Que guerra civil? Quem aqui é a favor de guerra civil? Nós estamos falando da lisura da democracia do Brasil. Se houver uma lisura, uma transparência, não existe guerra civil. A pessoa que receber o maior número de votos vai receber a faixa e o outro lado volta para casa com as orelhas entre as pernas. Isso é a democracia. Eu não sei de onde se tira tantos ataques e tantas acusações ao presidente Jair Bolsonaro. É o dia inteiro passando por isso. Não, mas exatamente, estava complementando também rapidamente. Tipo, o César traz também uma série de retóricas já batidas que toda a mídia esquerdista sempre usa. E, poxa, o César é um cara estudado, formado, jornalista, você é escritor. Por exemplo, você traz o exemplo do orçamento secreto. Eu tenho certeza absoluta, César, que você sabe que é a autoria do Rodrigo Maia, que o Bolsonaro vetou, que criou-se um outro projeto, que isso não é da competência. Vamos falar dos 400 bilhões do BNDES para financiar ditaduras comunistas, do Lula, do teu candidato? Eles não tocam, então, eles não tocam, porque assim, e aí você fala que a grama é verde e eles duvidam, porque é isso que o esquerdista faz. Eles trazem um documento de 5.000 páginas, com não sei quantas mil inserções, provas, com pessoas das próprias rádios ligando e falando, é verdade, isso que está acontecendo aí. E aí vem o César e toda a mídia esquerdista falando que é uma teoria da conspiração, que aliás a teoria da conspiração virou a acusação preferida da esquerda quando eles não têm mais argumentos e não têm mais nada para falar a respeito de denúncias irrefutáveis.